sejam muito bem-vindos. Projeto Vereador 360, coordenadas 37. As coordenadas 37, nós vamos falar de um assunto que é já conhecido, vocês participam de forma prática semanalmente na Câmara Municipal de vocês, que são as sessões plenárias. A gente vai explicar um pouquinho para quem não conhece ou para quem quer se aprofundar mais no que diz respeito aos regimentos internos da Câmara Municipal, o que são sessões plenárias. Lembrando que as sessões plenárias estão discriminadas lá no teu regimento interno, vai ter um capítulo específico falando delas. O que a gente pode falar das sessões plenárias? As sessões que ocorrem ordinariamente ou extraordinariamente dentro da Câmara Municipal. Essas sessões são públicas, né, e havendo possibilidade técnica, essas sessões são até transmitidas em sinais abertos de TV, pela internet, através de streaming, com tradução simultânea ou não, que a maioria das câmaras deve tentar pensar nisso, né, porque a questão da acessibilidade, e ela tem vários tipos de sessões. Nós temos sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. As sessões preparatórias ela é uma única sessão. Ela precede o quê? Ela precede o início, a instalação da legislatura. Ela prepara a sessão de instalação da legislatura. As sessões ordinárias são as realizadas em datas e horários que são definidos pelo regimento interno, né? Independente de convocação, dentro do período, dentro da sessão legislativa ordinária. Perfeito, pessoal? Lembra a diferença? Sessão legislativa ordinária é o período que a Câmara não está em recesso, e sessão legislativa extraordinária é aquele período que tem recesso na Câmara, né? E nosso período de sessão extraordinária, nosso mandato aí, o mandato de vocês, ele faz parte da legislatura e ela tem 4 sessões legislativas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Beleza? Vamos lá. Sessões ordinárias já falamos. Sessões extraordinárias são quais? São aquelas realizadas em horas diversas, em horas horas e dias, ou somente horas diversos da fixada para a sessão ordinária. Ela é realizada mediante convocação e para apreciação de matéria em ordem do dia, né? Para palestras ou para conferências ou para ouvir algum titular de órgão, né? Mas tem que ser convocada. Essa sessão é uma sessão convocada pelo presidente da Câmara, beleza? Então a sessão extraordinária ela tem que ser convocada e ela é realizada em dias diferentes, horários diferentes da sessão solene, das sessões ordinárias. A gente tem também as sessões solenes. O que são as sessões solenes? Sessões solenes são aquelas regimentalmente para dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito. Existe sessão solene aí, pode existir no teu município para comemorar dado histórico, dentre os quais uma sessão solene para comemorar o aniversário do seu município, né? São aquelas também para instalação de legislatura, são aquelas que procedem à entrega de honrarias e homenagens que a Câmara entender relevante, ou seja, moções de aplauso, os títulos de cidadão honorário, títulos de cidadão benemérito. Lembra a diferença de cidadão honorário e benemérito? Cidadão honorário é aquele que não nasceu no teu município. E cidadão benemérito é aquele que nasceu no município, né? E lembrando que para ser instituído esse título, as pessoas têm que ter aí, prestado um relevante serviço para o teu município. Então, só um adendo que a gente faz aí nas sessões solenes. E as sessões especiais são aquelas marcadas pelo presidente, na maioria das vezes por ofício, para fazer o quê? Para eleger a mesa e para julgar processo disciplinar conforme o teu código de ética e o código de decoro. A data e o horário da realização das sessões ordinárias, ela vai estar descrita no teu regimento interno, né? E a questão da convocação, como elas são convocadas as extraordinárias e as solenes, ela vai estar também qual é o rito, né? Então, vai falar o que lá? Que ela pode ser convocada por ofício do presidente, né? A requerimento de qualquer vereador ou a requerimento do próprio prefeito, a realização dessa sessão extraordinária, né? E o presidente vai fixar o dia, a data, comunicando a sessão para todos os vereadores aí de forma regimental, né?
A duração da sessão extraordinária tem a mesma duração da sessão ordinária, né? E ela é realizada sempre dentro da casa legislativa de vocês. Gustavo, mas a minha casa legislativa existe impossibilidade de eu realizar uma sessão extraordinária porque ela aconteceu alguma coisa lá, algum problema de ordem estrutural, alguma coisa assim. Claro que você tem que votar um projeto para alterar temporariamente o local de funcionamento da Câmara Municipal, tá? A sessão ela pode ser prorrogada? O tempo de sessão pode ser prorrogado? Sim, o tempo de sessão ele sempre pode ser prorrogado, desde que esteja um requerimento, e o requerimento pode ser até verbal, mas só que ele tem que ser aprovado pela maioria dos vereadores. Gustavo, a sessão está meio conturbada, então que momento que uma sessão ela pode ser suspensa, né? Qual o momento que eu posso suspender uma sessão? Como eu posso fazer a suspensão? Por que pode ocorrer a suspensão da sessão? A suspensão da sessão, ela pode acontecer aí em 4 hipóteses, vamos pensar assim. Para preservar a ordem, para permitir que uma comissão apresente parecer, para que seja apresentado entendimento de liderança sobre matérias de discussão ou para recepcionar algum visitante ilustre. Lembrando que esse tempo de interrupção, ele não é contado no tempo da sessão, beleza? Tá bom? E a sessão, obrigatoriamente, ela deve ser encerrada dentro do horário regimental, ou seja, deve ser encerrada dentro da hora regimental. Ah, Gustavo, mas a gente não faz isso. Gente, não tem problema. Eu estou explicando aqui o que deve constar, o que está constando no teu regimento interno. Eu estou constando aqui, falando que se um dia acontecer o encerramento de uma sessão dentro do horário regimental, para você não se espantar. Ah, tinha assunto para ser discutido. Não está dentro dos assuntos que não dão base a interromper o tempo da sessão, então ela pode ser encerrada, tá? Então a gente tem que tomar, para você só para você não ser pego de surpresa. É muito difícil socorrer, é muito difícil um presidente encerrar uma sessão com situações a serem discutidas pela questão de que já passou a hora regimental de expirar a sessão, beleza? Tá? Além disso, uma sessão ela pode ser encerrada quando tiver falta de quórum regimental para prosseguir o trabalho, né? Quando esgotadas todas as matérias de ordem, não houverem mais oradores para fazer o uso da palavra no horário do grande expediente ou nas explicações pessoais, e além disso, por tumulto grave, caráter excepcional pelo falecimento de alguma autoridade, calamidades públicas, em qualquer fase do trabalho da Câmara, né? Ou por acordo das lideranças. Gustavo, onde está isso? Está lá no capítulo das sessões da Câmara, tá? Gustavo, obrigatoriamente tem que estar isso aí descrito no meu regimento interno? Tem, pessoal. Isso aí tem que estar descrito no teu regimento interno. Por quê? Porque para não ter arbitrariedade na execução, para não ter arbitrariedade na condução da sessão. Eu vejo muitos vereadores perguntando: ah, Gustavo, entrou um projeto de lei na Câmara Municipal, o presidente já queria botar para votar. Daí eu pergunto: teve parecer? Não, mas teve lá, ele solicitou a manifestação oral das comissões em plenário, as comissões entenderam que era bacana, que era um projeto de relevância, esse projeto teve parecer das comissões, ele era constitucional, teve parecer oral das comissões, além de ter parecer oral das comissões, houve a dispensa dos prazos regimentais no plenário, os vereadores aceitaram o recebimento desse projeto em caráter excepcional, foi feita a votação, tranquilo. A gente tem que pensar o seguinte: se o plenário é soberano nas decisões, então as votações em plenário, elas são soberanas, né? Então tem que ter um entendimento conjunto. Gustavo, mas qual que é o quórum para isso? Se seu regimento não fala nisso, a gente pensa assim, ó, o quórum para eu votar uma excepcionalidade ao regimento. A gente tem que pensar que essa excepcionalidade do regimento, ela é uma coisa que, se não está constando no teu regimento, ela seria, em tese, contrária ao regimento interno, né? Então é por isso que tem que ter entendimento de toda a Câmara Municipal. Ah, Gustavo, mas eu quero ser só a maioria absoluta votou nesse sentido. Lembre que aqueles que foram voto contrário, eles podem buscar
a reforma da decisão de vocês na justiça, né? Eles podem buscar reforma na justiça, interrompendo ou anulando todos os atos da votação. Então tem que ter muita consciência nesse tipo de situação perante a Câmara Municipal, tá? A gente tem que pensar assim, estabelecer o quê? O bom senso. Nas decisões da Câmara, principalmente no que diz respeito à realização de sessões, tem que agir com bom senso, né? É a aprovação de todos aí para que o caráter seja excepcionalidade, ou senão corre o rito normal. Ou corre a matéria de acordo como consta o seu regimento interno. Beleza, pessoal? Vamos junto, tamo junto, até os próximos coordenados.